Em Jesus, amigos temos, mais chegado que um irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz devemos sempre, oh, que dor de coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela estrela que brilhou. Amém. Prazerosamente, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, ocupando esse lugar nesta quarta-feira para juntos meditarmos um pouco no tocante à palavra do Senhor. Para mim, é motivo de bastante alegria saber que realmente nós paramos um pouco para meditar, para pensar em Deus. O desejo de Deus é que nós todos possam descobrir Ele através da sua santa, bendita e preciosa palavra. Deus tem sido misericordioso, tem se manifestado agora nesse tempo através de uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, fazendo que o homem e a mulher, o moço, a moça, possa se dar conta da hora do momento e saber das coisas que se avizinham, Em breve, tantas coisas vão acontecer, assim como já está predito através da Escritura Sagrada. Mas antes que essas coisas aconteçam, eu quero lhe advertir nesta hora, para que nós possamos tomar muito cuidado e ver se realmente nós estamos dentro da vontade de Deus, dentro da chamada de Deus, crendo na sua palavra, confiando nos teus feitos, crendo em tudo que foi dito para nós, independente do que qualquer coisa que alguém possa falar ao contrário, mas nós temos hoje o diadema, que é, sabe quem? A palavra de Deus, Esse é o pão vivo que desceu do céu, manifestado para nós através do Espírito Santo, que hoje está através de letras, e atrás da letra
é o Espírito Santo ungindo e fazendo acontecer tudo que foi profetizado. Que Deus ajude os meus irmãos e as minhas irmãs, você que é pela primeira vez ou mais vezes que nos ouve, espero eu que a graça soberana te encontre. E hoje nós vamos meditar num assunto muito bom, assunto muito gostoso. Eu creio que vai ser de ajuda para muitos irmãos, muitas pessoas que estão enganadas em uma denominação, enganadas em uma religião, né? Mas Deus nessa hora nos adverte, nos coloca dentro do patamar de ver a realidade das coisas. Precisamos descobrir isso. Como é que nós estamos agindo? Será que nós cremos em toda a Bíblia? Será que nós somos crentes intelectuais somente? E através de euforias e tantos movimentos e afastamos de Deus. Mas nesta noite nós vamos ver um pouquinho. Eu estou com um tema bastante bom aqui, intitulado Demonologia, Estado Religioso. Tá bom? Demonologia, Estado Religioso. E a escritura que já tomei aqui é São João, capítulo 6, o verso 70. Apenas esse versículo. São João, capítulo 6, verso 70. Vai lá buscar a sua Bíblia, dá tempo, nós vamos aguardar e esperar até que você retorne. Enquanto isso, nós vamos ouvindo e meditando alguma coisa aqui, até você pegar a sua Bíblia e anotar lá a escritura, né? Achar onde está. São João, capítulo 6, verso de número 70. É quase o penúltimo versículo, né? De São João, capítulo 6. Vamos lá para o louvor. Nosso Deus é o maior. Amém. Graças. Nosso Deus é o maior. Nosso Deus é o maior. E hoje não é diferente. Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é o maior. Nosso Deus é o maior. Não é um homem pra mentir, prometeu e vai cumprir. Se falou, está falado. Amém. No passado este Deus sempre esteve com os seus e os livrou de todo mal. No Carmelo foi assim, quando Elias deu um fim nos profetas de Baal. Também não foi diferente quando 3 rapazes crentes confiaram nesse Deus. Sem falar naquele dia que Davi venceu Golias e acabou com os filisteus. Nosso Deus é o maior. Nosso Deus é o maior. E hoje não é diferente. Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é o maior. Nosso Deus é o maior. Não é um homem pra mentir, prometeu e vai cumprir. Se falou, está falado. Ainda hoje este Deus cuida bem dos filhos seus, na peleja vai na frente. Quebra o arco e corta a lança, do seu povo ele é a esperança, é um socorro bem presente. Jeová é o seu nome, ele é fogo que consome, na batalha é campeão. E a ninguém da sua glória, nunca houve na história outro Deus como esse não. Nosso Deus é o maior. Nosso Deus é o maior. E hoje não é diferente. Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é o maior. Nosso Deus é o maior. Não é o homem
homem a mentir, prometeu e vai cumprir, se falou está falado. Nosso Deus é o maior, nosso Deus é o maior, e hoje não é diferente, Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é o maior, nosso Deus é o maior. Não é o homem a mentir, prometeu e vai cumprir, se falou está falado. Não é o homem a mentir, prometeu e vai cumprir, se falou está falado. Deste olhar meu coração. Amém. Graças a Deus, né? O nosso Deus é o maior. Então, meus amados irmãos, nós estamos hoje com um tema abençoado, né? Demonologia, Estado religioso. Nós vamos ler agora um texto que se encontra em São João, capítulo 6, verso 70 apenas. E diz assim, olha: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Só porque nós não levamos a Deus em oração. Irmãos amados, nós cremos que Deus tem se manifestado tremendamente nesses últimos dias que estamos vivendo, enviando uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, e o profeta de Deus pregou uma mensagem para nós intitulada Demonologia, né? Quer dizer, o estudo sobre os demônios. Então, ele pregou a mensagem em 3 estágios, né? Ou 3 estados. Estado demonologia, estado físico; demonologia, espíritos sedutores; e demonologia, estado religioso. Muito bem. No estado físico, nós vemos que é na carne, como que o diabo está nas enfermidades, trabalhando hoje, tantas coisas. Quando nós temos os melhores médicos, os hospitais bem sofisticados, e muitas pessoas morrem e os médicos não conseguem descobrir o que foi que a pessoa morreu. Então é uma era realmente terrível que estamos atravessando, e tantas enfermidades. Então, o diabo trabalhou muito na carne, na parte física, ele está trabalhando. Depois vem o segundo passo, que é espíritos sedutores, sedução, né? As pessoas são seduzidas a fazer coisas que absurdas que acontecem aqui. Mas tem que ter uma unção especial por trás daquilo. Como que pode a pessoa no seu juízo fazer certas coisas
as pessoas ficam, conforme diz o ditado aí fora, de cabelo em pé. Você nunca esperava que o ser humano chegava em tal condição, mas infelizmente está assim. Sabe por quê? Porque estão dotados, estão cheios de espíritos sedutores, espírito de sedução. Então é o segundo estágio da atuação de Satanás. Agora, falando do terceiro estágio, que é estágio religioso, né, que é disfarçado no meio dos adoradores, no meio da adoração, e sabemos que é mais difícil de descobrir o diabo no meio disso. Para você saber que o diabo está matando, roubando, destruindo, é fácil, né? Mas dentro do sistema religioso é difícil, sabe por quê? Porque ele vem em nome da verdade. A pessoa fica cega em uma denominação, cega em um credo, um dogma, mas não consegue sair dali, porque realmente eles estão presos por dogmas, por espírito religioso. E o diabo tem feito isso nessa era que estamos vivendo. Então nós precisamos nos cuidar e ver se realmente aquilo é de Deus ou não. Porque o diabo também vem com a verdade, disfarçado. Porque quando ele foi lá no Éden, falar lá com os nossos pais primitivos, então o diabo também pegou a palavra, mas ele torceu a palavra. Né? E nós devemos tomar muito cuidado para ficar velho em uma denominação e ainda no final perdermos a salvação, porque achamos que estamos certos por causa de estar numa denominação. Mas Jesus aqui falou para nós, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, foram escolhidos a dedo, né, os discípulos, e mesmo Judas, foi Jesus que escolheu. Ele diz assim, olha, veja, e um de vós é o diabo. Certas ocasiões nós vamos ver que realmente a semente eleita, um filho de Deus, uma filha de Deus, ele sempre vai estar preocupado de estar certo. Certa ocasião, estava numa mesa sentado, Jesus com os discípulos, aí Jesus falou assim, o negócio é o seguinte, um dos que mete a mão comigo no prato me há de trair. Aí Pedro falou assim, porventura sou eu, Senhor? E Judas estava ali e ficou quietinho. E Judas era o tesoureiro da igreja. Judas passou sorte no ministério. Foi o que eles comissionaram para pregar também. Estava ali entre os 70 também. Veja, irmãos, para pregar o evangelho, esses 12 apóstolos foram comissionados por Jesus. Então veja como que Deus fez com que a palavra se manifestasse. E nessa hora que estamos vendo, Deus também está fazendo com que sua palavra seja manifestada. Amém? Cumprindo exatamente conforme foi dito. Que nesses últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas, e que, se possível, enganaria muitos. Por quê? Se possível, porque é igual à verdade, é parecendo a verdade, mas não é verdade. Tem uma porcentagem da verdade, mas eles não recebem a verdade. Mas a noiva de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus, que são eleitos pela presença de Deus, eles podem captar quando é Deus e quando é Satanás, mesmo vindo falando em nome da verdade, mesmo vindo fazendo orações pelos enfermos, mesmo vindo e pregando aqui essa Bíblia, porque o primeiro pregador que houve foi o diabo, que pregou para Eva lá no princípio. Né? E nós sabemos que desta feita não é diferente. Nós estamos vivendo agora, na época, no tempo do estado religioso, que as pessoas estão enganadas e não percebem o diabo. Estão preocupados com o diabo e às vezes estão de mão dadas e abraçados com o inimigo e achando que está bem. Mas nesta noite eu quero ler algumas coisas do irmão Breno para nós aqui, da mensagens Demonologia e Estado Religioso, a partir do parágrafo 43, para ficar bem fixo em vossos corações. Mesmo você que não é cristão, tem vontade de seguir a Deus, procure realmente se onde você está dizendo isso está realmente com a verdade. Se não estiver com a verdade, meu irmão, fuja disso. Amém? Se não estiver com a verdade, fuja disso. Mas se estiver com a verdade, você precisa dar palmatória. A partir do parágrafo 43, diz assim, agora tomando esse assunto de demonologia e falando sobre demônios. Agora, as pessoas, quando se diz demônios, logo começam a pensar, algum fanatismo, algo assim.
Mas demônios são reais, quanto anjos são igualmente reais. Nunca brinque com as coisas que Satanás te oferece. Nunca aceite. Não fica jogando trocadilhos com o diabo. Não faça isso. Veja, irmãos, nós precisamos saber que assim como Deus existe, o diabo também existe. Porque o diabo, Lúcifer, o anjo de luz, foi criado pelo próprio Deus lá no princípio, mas ele se exaltou, veja só, e quis tomar o lugar do seu Criador. E ele foi jogado para cá com a terça parte dos anjos. E ele tem entrado na humanidade, entrado na atmosfera e tem feito coisas terríveis, está fazendo até hoje. Mas, por outro lado, nós vemos também que o Espírito de Deus está operando, está trabalhando e trazendo realmente o conhecimento da palavra, a maturidade do Espírito, a vida de Cristo, o poder escondido por trás das palavras, tá, de Deus. E o diabo é um demônio tão real como Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mesma coisa, se existe, não é um pensamento mau. Tem gente que pensa que Deus é um pensamento bom, o diabo é um pensamento mau. Não vá por aí, não. O diabo existe e é real. Ele é um demônio. Você é igualmente real. Veja, e se não existe coisa como inferno, não há coisa como céu. Então, se existe céu, tem inferno. A Bíblia diz que a morte e o inferno será lançado lá de fora. Então existe. Mas o que nos chama a atenção é saber que realmente existe o céu e nós queremos ir para lá. Amém? Agora, irmãos, que coisa. Se não há bem-aventurança eterna, punição eterna, melhor dizendo, não há bem-aventurança eterna. Agora, se não há dia, não há noite, está vendo? Tudo tipifica. Você tem o dia para trabalhar, para fazer seus afazeres, acudir sobre as obrigações, aí tem a noite para você descansar. Se tem dia, tem a noite. Amém? Agora, tão certo quando há cristãos, algo que está fechado, fadado a ser hipócrita. Como tem Deus e o diabo, na mesma igreja tinha Deus e Satanás. É? Até que Jesus falou aqui, ó, depois de 70, 71, diz assim: esse dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ele falou: aquele que eu beijar aí, vocês lançam a mão dele, que é esse aí mesmo. É esse indivíduo mesmo. E o diabo ficava sempre caçando ocasião, através do seu ungido, que era Judas, para atacar, para atrair Jesus. Veja só, e o vendeu por 30 guardas de prata. Mas, meus irmãos, que coisa, hein? Quando sabemos que o diabo ele menospreza as coisas de Deus. Ele não gosta de Deus. Ele não gosta dos filhos de Deus. Tudo por quanto você vai fazer, o diabo faz de tudo para atrapalhar a sua vida. Coloca de sabor, trabalhos errados, casamento errado, negócios errados. O diabo faz o que ele puder fazer para estragar, ele faz. Então fique sabendo disso, que o diabo existe, assim como Deus existe. Então, tão certo como uma pessoa que é genuína de Deus e é uma pessoa, para imitar isso, está vendo? É exatamente pró e contra, preto e branco, em tudo no decorrer da vida, verdadeiro e falso, em todo lugar. E é o evangelho falso, e é o evangelho verdadeiro, amém? Há o evangelho falso, de imitações, e muitos correm para lá, e querem movimento, querem tantos festejos, tantas coisas mais, e as coisas de Deus mesmo, que era para ser adorado, ficavam atrás. Então veja, se é um evangelho verdadeiro ou um evangelho falso. Há o batismo verdadeiro e há o batismo falso, batismo trino, de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nunca você vai ver na Bíblia alguém que foi batizado usando esse repetidos títulos, mas todos que foram batizados foram em nome de Jesus Cristo. Então, se tem um batismo verdadeiro, tem um falso, que tem que copiar, tem que imitar alguma coisa verdadeira. Senão não engana. Mas sabemos que a astúcia vem para enganar. Mas sabemos que Deus tem o verdadeiro, e há o batismo falso. Agora, há uma falsificação e há um verdadeiro. Há o verdadeiro dólar americano e há o falso dólar americano. Agora, uma coisa que nós sempre temos que notar é que sempre para ter o falso tem que ter o verdadeiro para se tirar de fora.
Quando você vê um cristão genuíno, é aquele hipócrita que realmente imita cristianismo e não tem nada de Deus nele. Mas mais tarde vai mostrar do que é feito. Assim estava Judas, né? Alcançou sorte do ministério e fez tudo o que estava lhe proposto a fazer até então. Só que tem um porém: Judas não foi no Pentecoste. Ele não foi no Pentecoste. Por quê? Ele não era o candidato para ir para lá. E todas as pessoas, irmãos, Jesus falou: toda a planta que meu pai não ajudou, né? E meu pai não plantou, será arrancado. Né? E aquele que não ajuda comigo, não tem como. Tem que estar junto com ele. Então veja que coisa. Então não adianta a pessoa andar de qualquer maneira e achar que na trajetória ou no final do caminho Deus vai lhe tolerar pelo seu pecado, pela sua incredulidade, só porque você pertenceu à igreja, só porque você é músico, porque você cantou no coral, porque você é pregador. Isso não tem nada a ver. Então veja, então, há um cristão genuíno e há um hipócrita genuíno. Genuíno também, mas hipócrita. Há um verdadeiro e um genuíno falso. Veja que isso atrás de meio financeiro, poder aquisitivo, não está preocupado com as almas das pessoas, está preocupado no seu encher do seu ventre. Então veja, há um cristão genuíno e há um cristão, né, um hipócrita, a imitação. Assim que se encontra isso, de modo que tudo segue junto. Agora não podemos separar isso. Deus permite que a chuva caia. Deus manda a chuva para o lavrador, para a planta que foi plantada ali, né, a semente na terra, mas dali saem os espinhos, abrolhos, carrapicho, o tal de picão, e sai tudo junto. Não é verdade? Não tem como a chuva cair só numa planta e a outra não. Mas assim, as bênçãos de Deus também faz assim. Veja só, e a semente eleita regozija com a bondade de Deus. Deus enviou o profeta, Deus enviou o mensageiro, Deus enviou o Espírito Santo para nós. Nós temos a revelação, o entendimento do batismo de Jesus, logo o falso fala a mesma coisa. Ah, Deus enviou a mensagem, Deus enviou isso, Deus enviou aquilo para nós, também estamos felizes. Irmãos, mas vai passando o tempo, Deus vai fazendo o desfecho nisso. O tempo vai passando, aí vai mostrando realmente quem é filho de Deus, quem não é, quem é cristão, quem não é. Veja só, o profeta ainda continua. Há muitos cristãos genuínos, verdadeiros genuínos, com o Espírito Santo, que nasceram de novo. Veja só, e na classe deles. E Deus lhe deu o Espírito Santo por ser batizado em nome de Jesus Cristo. Por isso que Pedro diz, no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Tem que ser batizado para receber o dom do Espírito Santo. É a promessa que diz respeito a vós, a vossos filhos, a tantos quantos estão longe de Deus, a tantos quanto Deus nosso Senhor chama. Amém? Glória a Deus. E deu a outros o batismo do Espírito Santo, sendo batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que Deus dá o Espírito Santo àquele que obedece. Então quem obedece, aí está. Então veja só, mesmo a pessoa obedecendo, inconscientemente, crendo na palavra, até mesmo sendo batizado errado, ele pode receber o Espírito Santo, só que o Espírito Santo vai acertar isso também. Amém? Vai endargar uma boa essência, vai aplicar corretamente. Isso aí. Veja só como que Deus faz, né? Isso é maravilhoso. Se simplesmente esquecessem aqueles que queriam ser de um jeito que sejam, e que vocês sejam irmãos. Aleluia! É só isso? Não. O que causou isso foi separar os eles ao menos. O que foi separar, dilacerar, separar os irmãos, colocar fora. Eles separaram-se. Não, Senhor, não somos separados. Somos um. Isso mesmo. Efésios 4 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há só um Deus que é por todos, sobre todos e em todos. Então, a obra de Deus é unificar o corpo. Veja só, é unificar, sendo um com a verdade. A palavra manifestada, a palavra revelada nos nossos corações, faz com que nós nunca duvidamos da palavra de Deus. E todos que é de Deus vão falar a mesma língua, vão crer realmente na palavra de Deus e esperar o cumprimento dela. Agora, muitas coisas vão surgir, muitos espíritos divergentes, contrários, vão se levantar.
mas a noiva vai permanecer firme porque ela tem uma convicção de cumprir os requisitos da palavra de Deus. Amém? Então veja, mas o profeta continua dizendo em 62, agora, Jesus disse, o semeador saiu a semear. E ele disse, agora, todos vocês são cristãos aqui, todos levantaram a mão de qualquer forma, né? Pentecostais, cristãos que nasceram de novo. Muito bem, ele disse, um semeador saiu a semear. Enquanto dormia, seu descanso, né? Morte. Ele só no intervalo, sabe? Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, depois da minha partida, entrarão no meio de vós 12 devoradores, que não perdoarão o rebanho. Depois da partida do apóstolo Paulo, está dormindo. Então, aí Jesus vem agora e traz para nós essa parábola também, né? O semeador que saiu a semear. Enquanto dormia, está reticência, né? Seu descanso. Aqui está a vírgula, morte, no intervalo. Está vendo? Enquanto dormia, o inimigo veio e semeou joio naquele campo. O que é joio? Erva daninha. E o diabo tem vindo agora e semeado erva daninha. Ervas que realmente traz só prejudicial. Ela vem do lado da semente. Ela cresce para sufocar a semente. Você precisa ir lá, ralear, você precisa carpir, você precisa cuidar da planta para ela não morrer de tanto afobamento que a erva daninha possa estar fazendo a ela, né? Impedindo a chuva sobre ela, impedindo o sol, impedindo, enfim, as bênçãos de Deus de vir sobre ela, né? Então, que coisa, irmãos, que é joio, erva daninha, abrolhos, coisas assim. Agora, quando o agricultor, né? Aí está aqui, pregador, viu esse joio crescendo, veja só, deixe-me ir arrancar. Disse, não, também arrancará o trigo, deixa-os crescer junto. Jesus não tem pressa. Às vezes nós ficamos com pressa demais, queremos, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, não sei o quê, e tanta coisa. Se há uma direção para Deus, tem que fazer mesmo. Mas espera, Deus confirmar, né? E aqui, se fosse para arrancar o joio, o abrolho, o que fosse ali, podia balangar a raiz, machucar a semente de trigo que estava nascendo, né? Mas por seus frutos vai conhecendo. Eles vão crescendo junto. Veja só, os frutos de Judas logo teve que mostrar quem ele era, né? Odiando o seu Criador, odiando aquele que realmente até o chamou para o Evangelho. Que coisa, porque ele não escolhia a vós, 12, eu de vós não diabo. Mas por seus frutos os conhecereis. Aí está vendo? Agora o mesmo Espírito Santo pode abençoar o hipócrita. Isso golpeou alguns de vocês, arminianos. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Santidade foi-lhes ensinado, porque eu também creio em santidade. Mas o mesmo Espírito, veja só, a chuva cai sobre justos e injustos, por seus frutos os conhecereis. Porque, irmãos, através de orações, né, rogos, até o ímpio pode receber a cura, o incrédulo pode receber a cura. É por isso que às vezes o diabo, o profeta diz que ele permite a cura divina. Não é que ele cura você, mas ele não atrapalha você ser curado, porque você não nascer curado de um câncer, por exemplo, você fica com o umbigo preso lá e faz aquela denominação do seu pai e sua mãe. É só aquela igreja que vale, é só ela que está certa, e as demais estão todas erradas, é só ela que está certa. Então veja só, é porque você está realmente suvelado daquilo, né? Mas pelo fruto vai conhecendo, mais ou menos depois, vai crescendo, vai vendo, dos seus frutos. Aí a Bíblia diz, seu olho, né, por aqui, e eu vou pregar, seu óleo, melhor dizendo, por aqui, eu vou pegar trigo, pego o trigo, mas a erva daninha está toda atada, e vive da mesma chuva. Irmãos, se tem uma coisa que Deus vai jogar no mundo, é através da sua palavra. É por isso que Deus ainda arrebatou a noiva, porque esperando que todos possam chegar ao cumprimento da sua verdade, né? Mas o fruto vai mostrando quem é. Amém? Conta daquele camponês que pegou aquele ovo de águia e colocou para chocar uma galinha. Depois ela nasceu, a galinha nasceu e junto com os pintainhos. Ela era um pouco estranho, né? Por certos pintainhos falavam, mas que sujeito esquisito, você parece que é meu irmão, não. Mas ela tinha uma outra natureza. Amém? Então, pelo seu fruto os conhecereis.
O tempo é melhor que todas as coisas. Não adianta nós ser precipitados em julgar as coisas. Vamos deixar o tempo designar. Quem é filho de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é filho de Deus, quem não gosta de Deus, não vai ter prazer nas coisas de Deus mesmo. A mesmo que Deus derrame as bênçãos, abençoe. Mesmo que Deus abra a janela do céu, dá tantas bênçãos para eles, mesmo assim as pessoas não querem saber de Deus. Eles falam que são filhos de Deus, mas pelos frutos que eles fazem, que criam, que eles geram, mostram realmente que não tem Deus coisa alguma, né? Mas os filhos de Deus traz nele a manifestação da palavra de Deus. Amém? Veja só, a chuva não foi enviada para a erva daninha, foi enviada para o trigo, mas a chuva estando no campo, o trigo estando, as ervas daninhas estando no campo de trigo, se beneficiaram tanto da chuva quanto o resto. Se o movimento, glória a Deus, aleluia, o culto onde foi bom, onde fui curado, não sei o que e tudo mais, muito bom isso, mas o tempo vai determinar se realmente você é uma pessoa que se converteu, consegue ter paz no coração, sabe respeitar a Deus, sabe se dirigir como cristão, nesse mundo pecador, seu testemunho de fé, onde você entra e sai, você é o mesmo cristão nascido de novo. Aleluia! É isso que Deus está querendo ver de nós. Então, se você é do plantio de Deus, dessa semeadura de Deus, se a semente de Deus estiver em você, você vai produzir os frutos dignos de vida eterna, os mesmos frutos que Jesus produziu. Amém? Você vai progredir espiritualmente. E não é o tempo que vai afastar você disso. Cada vez que você fica mais próximo de Deus, mais próximo do sol, logicamente você vai alcançando mais bênçãos de Deus. Então veja só, irmãos, que coisa maravilhosa. Tanto se beneficia da chuva, né? Todos, tanto o resto deles, tudo que for tiver ali vai ser molhado, né? Regado através da chuva. E a mesma coisa fez o trigo viver. Faz a erva daninha viver. A única fonte de vida, irmãos, que existe é Jesus Cristo. Amém? A única fonte de vida. Não importa se Deus, Ele permite, Ele te dá cura para o seu corpo, Ele te dá saúde para você, mas um dia Ele vai requerer das suas mãos tudo que Ele colocou, inclusive o que você está ouvindo agora nesta noite. Deus quer te abençoar, Deus quer tirar do mundo, Deus quer tirar das orgias, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos e correr para a Bíblia Sagrada, sendo batizado com o batismo verdadeiro no nome de Jesus Cristo, praticando o ato de lavar pés conforme diz a Escritura Sagrada, tomando uma verdadeira ceia, né? Com vinho puro, né? Com asno, conforme está na Escritura. Esta é a verdade de Deus. Aleluia! E você ama cumprir a palavra de Deus, né? Então, toda a fonte de vida vem do Pai das Luzes, vem de Jesus Cristo. Todas as coisas no natural tipificam o espiritual. Como estamos ensinando, aí está a demonologia, demônios imitando o cristianismo. É terrível. O diabo, demônios nas pessoas imitando o cristianismo. Olha que coisa. Entrando com bênção. Isso não é leite magro, irmãos, ou leite desnatado. Irmãos, se puderem matá-lo, veja só, então, veja que coisa, né? Irmãos, se puderem tomá-lo, toma isso de Deus. Estão vendo? Estão vendo agora? É verdade. O diabo vem disfarçado de muitas maneiras, mas nós queremos que é o Espírito Santo de Deus que desnuda Satanás dos seus feitos, né? Quando ele vem com a falsa doutrina, você tem a Bíblia Sagrada. Isso aqui para nós é o tiratema, é o prumo da mão de Zorobabel. Isso aqui para nós, irmãos, é o que sara e sana todos os problemas. É um urim-tumim para nós. Aleluia. E tudo que nós precisarmos está aqui na palavra de Deus. Amém? De modo que eu não estou salvo hoje porque posso gritar. Veja que coisa, aprenda isso. Não falar em língua, ele que é bom. Você pode falar em língua, pode não falar. Mas você pode ter o Espírito Santo e falar em língua. E você pode não ter o Espírito Santo e falar em língua. Não é prova evidente que você tem o Espírito Santo. Tira isso da tua cabeça, da dimensionais, encheu a tua cabeça. Você vai lá, treina umas línguas forjadas.
enrola um pouco as palavras ali, né? Como diz o profeta na mensagem de teologia, você tem que abrir a sua mente. Você vai dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, até enrolar a língua. Em seus termos nacionais se fala isso. Mas a noiva tem isso tudo certinho pela vontade de Deus, né? De modo que não estou salvo porque posso gritar. Não estou salvo porque sinto estar salvo. Estou salvo porque satisfiz as condições de Deus desta Bíblia. Aleluia, você precisa se sentir assim. Me sinto salvo porque eu satisfiz as condições desta Bíblia. Cumprindo o mandamento, né? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Parece uma ditadura, mas não é o que Deus quer. Tirar o povo. Quão difícil é o povo se converter nessa hora. Porque o mundo tem tomado conta, o espírito de sedução tem entrado aí, o espírito religioso tem entrado aí, o espírito maligno nas enfermidades está aí, amedrontando a raça humana. Aleluia! Mas um Deus verdadeiro, irmãos, esse Deus notório, que sempre está ao nosso lado, sempre está datando o dia para nós vivermos, e em cumprimento da sua palavra, quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar. É isso que Ele está fazendo por nós. Deus tem sido maravilhoso, misericordioso. Amém? Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Aleluias, glória a Deus. Mas passou da morte para a vida. Creio nisso. Você crê? Aleluia. É isso mesmo. Veja só, e nessas condições estou salvo. Porque Deus assim eu disse. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, do seu ventre. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa é saber que Deus trabalha com o teu povo assim. Você precisa saber dessas coisas. Você precisa apregoar isso em sua vida. Você precisa ser estimulado com o Espírito de Deus. Não é com o Espírito de religião, de igreja. Você tem que estar certo de Deus. Amém? Agora, antes que esse homem ou essa profecia possa ser entregue a ele, ela tem que ser julgada por 2 ou 3 testemunhas espirituais. Coisa difícil é se achar pessoas espirituais na igreja para julgar as profecias. Que coisa, irmãos. Ela tem que ser julgada ante 2 ou 3 juízes. Tá? Que coisa, 2 ou 3 juízes. Está certo? Conforme, agora, Paulo diz: todos podeis profetizar, um de cada vez. Se algo for revelado a esse, que aquele se cale. Deus não traz nada em confusão. Deus é o nosso ajudador. É o socorro bem presente na angústia. Deus está bem próximo de nós para nos ajudar. Então tudo tem que ser ordem de essência. Ora, isso tomaria esse grupo de todos os profetas, então, conforme o ensino de hoje? Não, igreja pentecostal, estamos com as coisas todas confundidas. É por essa razão que Deus não pode entrar, até que endireitemos as coisas, e a coloquemos na Bíblia. Aleluia, isso mesmo, tem que tomar a trilha certa. Como vai construir uma casa sem olhar a planta? Está vendo? Tem que se começar certo. Como você pode começar um edifício, um prédio, uma casa, qualquer construção sem ter projeto em mão? E tendo projeto em mão, você vai ter que ter a linha, o prumo, o esquadro, o nível para nivelar todas as coisas. Amém? Então, natural tipifica espiritual. Como nós queremos ser igreja de Deus quando nós ainda nem podemos crer na Escritura Sagrada, nossa planta indicatória, que é a palavra de Deus, que nos indica o que nós precisamos fazer. Nós temos ela para enfrentar a parede, temos ela para enfrentar criar o mundo, né? Mas para dominar a nossa vida, nós não queremos. Você quer ver? Muitos querem o nome de Jesus para expulsar demônios, para alcançar benevolência, mas não querem o nome de Jesus no seu batismo. Por quê? Porque eles não são revelados através do poder da palavra. Então temos que começar certo para ir certo. Agora você diz: bem, os profetas são do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, não. No Novo Testamento tinha profetas.
Eles criaram antipatia contra o profeta, falando profeta, falam que é falso. Sendo que Deus enviou profeta nesses dias que eu quero. Jesus falou em Mateus que vos enviou sábios, profetas, escribas, aos desmatareis, aos crucificareis nas vossas sinagogas. Depois de João já ter morrido, no capítulo 14 de São Mateus, ele disse: eis que vos envio. Não vos enviei, eu vos envio. Então veja só, porque aí muitos pegam, mas a lei dos profetas duraram até João. Mas a lei dos profetas da lei. Depois vemos muitos profetas do Novo Testamento. Na igreja de Antioquia tinha vários profetas. Ágabo profetizou sobre Paulo, Ágabo era um profeta. Aleluias! Graças a Deus. Ágabo era um profeta do Novo Testamento. Veja o espírito de profecia caindo lá, e contando para Paulo. Então eis que veio Ágabo de Jerusalém, encontrou Paulo e atou o cinto dele em volta de si, e virou-se e disse: assim diz o Senhor. O profeta verdadeiro diz assim, diz o Senhor, e tem que cumprir. Aleluia. Tem muita gente falando assim do Senhor, mas é assim diz o homem, não está funcionando. Talvez nem com a vida condiz com o que está falando. Então quero ser notório diante da congregação. Então assim diz o fulano de tal, assim diz o Senhor. Irmãos, um profeta diz assim do Senhor, e aquilo vai arriscar. Porque ele fala e Deus cumpre o que está fazendo. E é um profeta vindicado. Veja bem, disse: assim diz o Senhor. O homem que usou isso, ligar com concorrentes quando chegar em Jerusalém. Será ligado, né, concorrente. Falando do apóstolo Paulo. Ágabo que se levantou e disse: predisse o que aconteceria. Ele era um profeta, não um homem com um dom de profecia. Há profetas verdadeiros, pessoas com dom de profecia. O dom de profecia muda. O dom de falar a língua muda. Você pode falar hoje e pode não falar. Então veja só que coisa. Mas não é um profeta com dom de profecia. Só com dom. Mas o profeta, veja bem, não é um profeta só por falar que é um profeta, mas um profeta com dom de profecia. Ágabo se levantou e disse: predisse o que aconteceria. Ele era um profeta, não um homem com um dom de profeta. Ele era um profeta. Amém? Ele era um profeta. Vamos ver aqui algo para nós aqui. Já estamos já para esse encerramento, já. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, que é o amor, seria como um metal que soa e como o sino que tinha. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse caridade, nada seria. Caridade é o amor. Veja só, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, veja, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Você precisa dar a caridade, o amor de Deus. E o amor de Deus é a sua palavra, cumprindo na sua vida. Aleluia. Então nada disso me aproveitaria. Né? A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Aleluia. Não folga com a justiça. Ah, você viu lá? Recebeu agora o Pai. Caridade não faz isso. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Aleluia. E outra coisa, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ó, a caridade nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Olha que coisa, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aleluias! Será aniquilado. Que coisa, irmão. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma,
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia! Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Mas dessas três, o maior desse é a caridade, que é o amor. Então tenha o amor de Deus na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã. E que Deus te abençoe. Deus prossiga falando no vosso coração. No nome de Jesus Cristo. Vamos uma faixa musical. Deus abençoe a todos. Amém. Glória. Aleluia. Nos conflitos de minha alma, na batalha contra o mundo, nessa luta tão diária, sozinho não estou. Tenho um amigo verdadeiro, invisível, mais presente, que nunca me abandonou. É Jesus o Nazareno, esse amigo de quem falo, é Deus forte de amor. É o príncipe da paz, Pai da eternidade, o grande Consolador. Amém. Sozinho não estou. Sozinho eu não estou. Aleluia. Tem dois olhos que me vê. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento. Amém. Logo vem Graça, graça. Aleluia. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me vê. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente ao ideal. Amém. Graça. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho um Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me vê. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me vê. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, aqueles que estão sintonizados conosco. Temos aqui alguns irmãos, Tatiana Norberto, família, José de Santos, família, e Santa Sueli. Deus abençoe. Se eu não falei seu nome, mas o importante é que Deus sabe. Amém? Deus te abençoe em mais essa ocasião abençoada, maravilhosa. Eu quero oferecer uma oração. Se você está doente, enfermo, aflito, necessitado, perturbado, angustiado, caído de coração, Deus vai te ajudar. Né? Corra aos pés de Cristo, aceite sua palavra, venha alimentar também, juntamente conosco, né? Através da sua palavra, o seu Espírito, sempre nos compulge a estar
debaixo do altar de Deus. Deus te ajude nessa hora. Vamos orar, soberano Deus, meu amado Pai querido. Eu oro, Deus, em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, todos que sofrem angústias, problemas, enfermidades. Colocamos na brecha e paramos por eles agora. Deus, no nome de Jesus Cristo, dê o que eles precisam. Se é a cura, cura. Libertação, liberte, Senhor. Ó, se está desanimado, fortaleça em coragem, em ânimo, coragem do Senhor, Pai. Nós colocamos em Tua presença, Senhor. Se tem alguém caído, que o Senhor possa levantar. Alguém abatido, que o Senhor, Deus, com Tua mão saradora, possa ajudar a cada um. Derramando a Tua graça, o Teu bálsamo, Senhor. Seja com o Teu povo, os faça ação, felizes para Te adorar, crendo na Sua palavra de coração. No nome santo de Jesus Cristo pedimos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Quero já convidar vocês para amanhã, a partir das 7h30, às 7h30, nós já estamos no tabernáculo e vamos começar a nova mensagem amanhã na transmissão. Que Deus te abençoe e você poderá ser recompensado cada dia mais, assim que você realmente ama a Deus, sua palavra. Então, ore por nós, estaremos orando uns pelos outros. Amanhã, então, a partir das 7h30, no tabernáculo aqui em Álvares Machado. Se você é daqui da região e quer nos fazer uma visita, o nosso endereço de reunião aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. As nossas reuniões são todas as terças, de oração, as quartas aqui pelo escritório, a quinta-feira nós temos culto de fitas, né? E domingo pregação da palavra, e primeiro sábado também nós temos, assim, observamos a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Se você não deseja nos visitar, você é bem-vindo a estar conosco, adorar o Senhor conosco juntamente. Deus abençoe a todos, uma boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos terminando com esse louvor e fechando esse trabalho de hoje, no nome de Jesus Cristo. E meu muito obrigado, Deus vos abençoe. Tem dois olhos que me vê. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento e logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso ir à frente ao ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho um Deus tão poderoso, Deus forte parando em guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou. Deus abençoe o irmão Marcos Capelli, que aí está também assistindo conosco. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. E ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Amém. Tem dois olhos que me vê. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer.